Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Que bom ver vocês aqui. Que bom estar aqui hoje. E gratidão enorme pela oportunidade que o universo nos dá de estarmos aqui reunidos, de estarmos aqui prontos e de estarmos aqui com fé de conseguir aquilo que a gente precisa. O alívio de nossas dores, o aumento de nossas consciências, a elevação dos nossos pensamentos. Leitura de hoje, a gente começa o Evangelho hoje, capítulo 1. Não vim destruir a lei. O item 4 que traz pra gente o seguinte: mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que sua palavra. Veio cumprir as profecias que tinham anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a vida da terra, mas o reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e preveni-los sobre o andamento das coisas que virão, para que se cumpram os destinos humanos. No entanto, não disse tudo e sobre muitos pontos limitou-se a depositar o germe da verdade. Pontos que o próprio Cristo declara que ainda não podiam ser compreendidos. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para apanhar o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não podiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência devia contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento dessas ideias. Seria preciso, para isso, dar à ciência tempo de progredir. Nossa reflexão, baseada no livro Renovando Atitudes, traz para a gente o texto preceptor das almas. Ele andou pelos caminhos terrenos desprovido de qualquer apego, consideração ou aplausos. Ensinou a excelência da mensagem do amor em sua grandeza superlativa e, ao mesmo tempo, percorreu os caminhos, desacompanhado de seus pais ou parentes, solicitando, todavia, a presença espontânea de amigos amorosos que lhes absorveram as lições inesquecíveis. O exemplo do desapego, o exemplo de consciência da família humanidade. Não tinha sequer onde reclinar a cabeça, despojado de qualquer bem material, nunca tomava decisões precipitadas em face de atitudes, positivas ou negativas, que aconteciam ao seu redor. Mas sempre reflexionava com sua estrutura divina, pois tinha plena consciência de sua missão terrena em favor da evolução de uma humanidade ignorante e sofredora. Ele afirmava que todos deveriam ser vistos como irmãos ou amigos, porque sabia que, em potencial, poderiam vir a ser pais, filhos, cônjuges ou irmãos, visto que é da lei universal a reencarnação e a caminhada a um só rebanho e a um só pastor. Independente de tudo e de todos,
conhecia a estrada a ser percorrida, pois estava seguro em si mesmo. Dessa forma, fez sua trajetória livre de convenções sociais e padrões pré-estabelecidos, não aceitando preconceitos de qualquer matiz, porquanto sabia transitar com grandeza e dignidade pelos caminhos do mundo. Criatura magnífica, Cristo. Retinha na mente poderes que podia manipular desde a intimidade da matéria até as essências mais sutis da alma humana. Homem generoso, sempre voltado à natureza com a qual se integrava em plenitude. Amava os lírios do campo, os pássaros dos céus, os montes arborizados, as brisas da manhã, as águas do lago, os trigais e a própria natureza divina que existe em tudo e em todos. Ele exemplificou as belezas naturais terrenas, comparando-as com o reino dos céus, fazendo dessa forma um elo divino, isto é, uma ligação de amor entre os céus e a terra. Ensinou-nos a respeitar inicialmente as coisas da terra, para que pudéssemos então amar as coisas da vida maior. Aparentemente fracassado na cruz, mostrou-nos logo após que venceu o mundo em todos os seus aspectos. Jesus podia ver com absoluta facilidade por trás das cortinas do teatro da vida humana e tinha a nítida percepção das intenções mais secretas. Os seres humanos, para Jesus, eram verdadeiros livros abertos. Seu olhar penetrava o âmago das almas, onde conseguia alcançar seus pontos fracos. Não sufocava com a força de sua personalidade aqueles que o procuravam. Ao contrário, afirmava: tudo depende de ti, ou mesmo, a tua fé te curou. Em outras ocasiões, aconselhava-os: vai e não peques mais, convidando-os para uma vida autêntica e oferecendo apoio e incentivo para construírem a casa sobre a rocha. Foi mestre por excelência porque se manteve longe dos excessos nos relacionamentos, do excesso de convites que promove desmedido envolvimento pessoal, dificultando a vida real, e ficou longe dos excessos de indiferença, que provoca falta de compaixão e posicionamento frio. Preceptor de almas, Cristo levou-nos à reflexão íntima, ou melhor, à interiorização de nós mesmos, quando assegurou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, formalizando assim a necessidade do nosso autoconhecimento como base vital para alcançarmos o reino dos céus. Sigamos Jesus. Ele é a luz do mundo, o sol fulgurante que aparece e aquece as almas do frio interior, da desilusão e da desesperança. Busquemos Jesus agora e sempre, porque só assim estaremos caminhando ao encontro da paz tão almejada. Estamos sempre falando de Jesus como o nosso grande exemplo. E aí a gente pega as suas palavras, as palavras do Evangelho, e tenta, além de conhecê-las, praticá-las. E nós sabemos que além daquilo que estava escrito, que ele não veio destruir a lei ou as leis que já existiam, porque as sociedades elas precisam dessas leis, mas ele veio nos mostrar que apesar disso e além disso, existe um amor infinito, que a gente não tem ideia de tamanho, de quantidade.
Era um olhar de amor tão grandioso que não existia fronteira. Quiséramos nós ter esse nível de consciência, ou chegar perto, a ponto de ter empatia por todos, independente de fazer parte dos meus laços afetivos, familiares, independente de ser meu amigo ou meu inimigo, de ter esse olhar de puro amor, de ter esse olhar sem as vestes dos preconceitos, das convenções sociais. Jesus foi aquele homem que pediu pouso na casa de Zaqueu, que era considerado em sua época um dos piores homens da sociedade em relação ao trato com os pobres. E Jesus tinha essa representatividade. E ele foi até lá, e a quem que ele pediu para ser hospedado? A um publicano, a um cobrador de impostos, a um explorador da pobreza. Porque Jesus sabia que, como médico dos médicos, Zaqueu precisava mais dele do que o seu seguidor. Porque Jesus sabia e nos ensina e deixa como legado esses ensinamentos de que todos nós somos irmãos, somos amigos, somos família. É um olhar de família enquanto humanidade. O meu inimigo hoje pode ser o meu filho numa próxima vida. O meu amigo hoje pode ter sido o meu inimigo numa vida anterior. Ainda há pouco tempo atrás, há uns dias atrás, estávamos entre amigos e o pessoal estava comentando a respeito das sogras. Né? Sogra manda até lá para a Ilha da Queimada Grande. E aí minha amiga Elisa comentou: cuide bem da sua sogra, porque ela pode vir sua esposa na próxima vida. E aí? E é isso, que a gente tem esse olhar. É difícil, sim. Nós não temos maturidade espiritual ainda para perdoar de cara. Principalmente para aqueles que nos fazem mal. E o fazer mal, às vezes é uma coisa tão pequena. O nosso obsessor, às vezes, ele só precisa do meu pedido de perdão. Talvez o meu obsessor seja eu mesma, porque eu não consigo me perdoar. Daí a necessidade do autoconhecimento. Que mais do que nunca a gente possa apostar naquilo que Jesus faria, que nós não somos capazes de fazer. E uma coisa que me foi dita também na nossa viagem a respeito desse amor de Jesus, que ele foi capaz de amar sem paixões. Porque quando a gente ama sem paixão, quem estava na viagem, não sei se ouviu a narrativa de um dos nossos acolhedores, evita que você julgue, evita que você sofra por causa do amor. E ser capaz de amar sem paixão é um desafio para nós, enquanto pessoas que estamos passando por essa experiência agora. Que Jesus seja a nossa fonte inesgotável de luz, que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Graças.